Oi, oi, gente, boa tarde. Tá dando pra me ver direitinho. A gente vai ter mais uma monitoria de direito civil hoje. A gente vai fazer uma revisão para a prova integrada. Então, a gente vai trazer desde o início, o que a gente viu no início do semestre, para o último tema que vocês viram, que, se eu não me engano, são teorias do consentimento. Se vocês estiverem vendo a minha tela e puderem avisar, por favor. Estamos vendo sim, Ju. Ah, então beleza. Então, eu separei a aula em duas partes, porque eu mandei e-mail para o professor Chacon e ele falou, e ele me deu alguns temas que vão cair na prova de vocês, que é certeza que vai ter uma questão. Então, a gente vai trazer eles primeiro, e depois, se sobrar tempo, já que a nossa aula vai até 5 horas, a gente vai trazendo outros temas que não é certeza que vai cair, mas pode ser que caia. Então, vamos começar. O primeiro tema que ele pediu para eu tratar com vocês é o direitos da personalidade, que é o segundo grande bloco que a gente trata depois da questão da existência de capacidade e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar que os direitos da personalidade, eles são direitos subjetivos. O que significa ser um direito subjetivo? Que nasce com aquela pessoa. E a pessoa não tem escolha. Ela nasce e simplesmente ela pode usufruir desses direitos. Esses direitos são, como exemplo, o direito ao nome, a integridade física, direito à imagem, honra e vida privada. O importante lembrar para a prova é que eles são direitos absolutos, o que significa que eles não precisam ser comprovados e eles são previstos na legislação desde o início até o fim. Mesmo que você morra, você ainda vai conseguir proteger o nome, a vida privada, a imagem e a honra daquela pessoa. É importante lembrar que eles são ilimitados, que está muito relacionado com essa questão do absoluto. O ilimitados é porque a pessoa nasce e ela ganha esse direito, e mesmo após a morte, ela continua tendo esse direito garantido. Extrapatrimoniais, que significa que eles não fazem parte do patrimônio. É importante deixar isso claro, porque muitas vezes, quando a pessoa tem dívidas, ela vai buscar a forma de pagamento dessas dívidas no seu patrimônio. E os direitos da personalidade, eles não podem ser usados para pagar essas dívidas. Por isso que é importante a gente ter essa diferença de extrapatrimonial. Eles são intransmissíveis, ou seja, você não pode dar esse direito para outra pessoa. Então, a outra pessoa ela não pode ter direito à sua honra, o direito à sua imagem, o direito ao seu nome, sem a sua autorização. E você não pode passar esse direito de forma integral, ou seja, para o resto da vida, que é, que é o que acontece com o nosso direito à imagem. A gente permite que a faculdade utilize a nossa imagem para fazer divulgações das atividades da faculdade, mas a partir do momento que eu rompo com esse contrato, o contrato com a faculdade, a partir do momento que eu me formo, eles não possuem mais esse direito sobre mim, porque esses direitos são intransmissíveis. Eles também são imprescritíveis, e significa que não importa o tempo da lesão, eu sempre vou poder entrar é, pedindo perdas e danos na justiça, vou poder entrar contra a pessoa que me ofendeu. Então, se eu tive a minha honra, a minha vida privada, a minha integridade física violada há 2 anos, depois desses 2 anos, eu posso entrar na justiça. Se eu tive esses meus direitos violados não, fazem 20 anos, não importa também, ele não prescreve. Eu vou poder entrar na justiça em qualquer tempo, seja com 20 anos, com 2 anos, com 30, 40, 50 anos. Tanto faz. E eles também são impenhoráveis, o que significa que eu não posso empenhorar eles, usar eles para pagar as minhas dívidas. Está muito relacionado com a questão do fato deles serem extrapatrimoniais. Como eles não fazem parte do meu patrimônio, consequentemente, eles vão ser impenhoráveis, porque eu não posso utilizá-los eles para pagar dívidas ou coisas que eu precisem usar meu patrimônio. Eles não fazem parte dessa classificação. Outra questão que a gente viu também que vai cair na prova de vocês é sobre a pessoa jurídica. Na verdade, a questão que vai ter na prova de vocês é sobre a desconsideração da personalidade jurídica, mas eu achei importante trazer um pouco de tudo, até porque tudo tá ligado, para você conseguir entender
a parte da desconsideração, é importante você ter os princípios básicos da personalidade jurídica na memória. Então, a gente tem que lembrar que a personalidade jurídica é um acordo de vontade entre pessoas ou entre bens que eles possuem um objetivo em comum e, fazendo esse acordo, eles ganham personalidade jurídica. Para que a personalidade jurídica aconteça, então, a gente tem que ter o affectus societatis, nada mais é que esse acordo de vontade entre as partes de fazer um negócio, de fazer um acordo, objeto desse negócio jurídico ser lícito, ou seja, não ser contrário ao direito, e possuir um ato constitutivo, que nada mais é do que um contrato regularizando essa pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela pode ser nacional ou estrangeira, ou seja, ela pode ser tanto criada dentro do nosso território como fora, e aí ela pode ser regularizada no nosso país. Elas são de cooperação e fundação com relação à estrutura. A cooperação está mais relacionada à questão privada do negócio jurídico, então as pessoas privadas fazem acordos entre si e criam uma pessoa jurídica, e eles podem fazer, entre aspas, o que quiserem, desde que seja lícito, né? Eles decidem. E a fundação está mais ligada com a questão do Estado. Então, o Estado que regulamenta essas pessoas jurídicas, que é o caso das fundações, que a gente vai ver também. E na questão de atuação, eles podem ser de direito público ou direito privado. Direito público, particular com particular, direito privado, particular com particular. Direito público é o Estado que direciona, que administra, que governa essa pessoa jurídica. Então, a gente tem duas diferenciações para fazer aqui entre associações e as fundações, inclusive caiu na prova de vocês, se eu não me engano. Então, as associações, ela está relacionada com o direito privado, porque é um acordo entre as partes de realizar um negócio. Mas o ponto-chave aqui da associação é que mesmo ele tendo esse affecto societário, né, essa vontade de realizar um negócio jurídico, essa vontade de criar alguma coisa, esse negócio jurídico ele não pode ter fins lucrativos. O que significa? Que não possa rodar dinheiro nessa sociedade? Não, significa que as pessoas físicas que tomam conta dessa pessoa jurídica não podem obter lucros, mas que o dinheiro que posteriormente rodaria nessa sociedade seja utilizado apenas para o benefício dessa associação. Então, vamos lá, por exemplo, que eu trouxe aquela vez na nossa aula. Eu decido criar uma associação para ajudar as crianças carentes com dificuldade nas matérias escolares. Eu posso arrecadar dinheiro para pagar os profissionais que vão me ajudar na orientação dessas crianças, ensinando essas crianças. Mas esse dinheiro, ele não pode vir para o meu patrimônio pessoal, porque se ele vier para o meu patrimônio pessoal, aí deixa de ser associação, porque não pode ter esse vínculo lucrativo entre associação, para se regulamentar como associação. Para se ter uma associação, então, a gente tem alguns requisitos que vão estar no contrato, né, no estatuto dessa pessoa jurídica, que é a denominação, que nada mais é do que um nome para essa associação. Ela tem que ter especificado no seu contrato uma sede, ou seja, o local onde ela vai estar realizando aquela atividade. Fins, que significa o que essa sociedade, o que essa associação vai fazer, qual que é o objetivo dela. O objetivo dela é fornecer alimentos para moradores de rua, ou fornecer, como eu falei, ensinos para as crianças do fundamental, uma escola de futebol para crianças carentes. Qual que é o objetivo? Por que ela está sendo criada? Direitos e deveres do associado, então, no contrato, a gente tem que deixar claro quais são as obrigações, as pessoas físicas que estão por trás dessa associação podem e não podem fazer para que essa associação seja regulamentada da forma correta, seja válida. Quem vai ficar responsável pela gestão nessa questão aqui pode ser tanto a pessoa física que fez esse affectus societatis, ou eles podem contratar um terceiro para realizar na ajuda dessa gestão, se eles não tiverem conhecimento suficiente. Recursos, de onde eles vão tirar, por exemplo, o dinheiro que eles vão usar para pagar os professores que vão ensinar essas crianças? De onde eles vão tirar os recursos para abrir a escola de futebol? De onde eles vão tirar as coisas que eles vão utilizar para que essa associação se movimente? E o tempo de duração, que pode ser determinado ou determinado. Ou seja, determinado, que eu sei quando que ela vai começar e quando ela vai acabar, e indeterminado, que eu sei quando ela começa, mas eu não sei qual que vai ser o seu fim.
E já a fundação, ela é uma questão patrimonial. Então, na fundação, a gente não tem esse affectus societatis, essa vontade das partes de se unir. As partes aqui na fundação, elas só disponibilizam os seus bens, mas não necessariamente porque elas querem trabalhar juntas, é porque elas querem fazer uma boa ação, querem ajudar as pessoas, mas não se vincular uma pessoa com a outra. É importante entender também que a fundação ela vai estar ligada a interesse público, então você não pode abrir uma fundação para fazer o que você quiser. É ao contrário da associação. Como a associação é de um direito privado, e tem esse acordo entre as pessoas, eles podem decidir qual tipo de associação eles querem abrir. Já na fundação é o oposto. A Constituição, se eu não me engano, é a Constituição. Eles deixam claro quais que são os requisitos para se abrir uma fundação, que é o interesse público. Então, promover cultura, promover pesquisa científica, promover pesquisa para o meio ambiente, promover a arte, tudo que faz a sociedade ter um interesse, se envolver na sociedade em si, né, para a sociedade evoluir. Agora aqui, que é o mais importante dessa questão, é a desconsideração da personalidade jurídica. Mas, Júlia, o que seria a desconsideração da personalidade jurídica? É quando eu, o juiz decreta que o patrimônio ou da pessoa física ou da minha empresa, vamos chamar assim, né, pessoa jurídica como empresa, para ficar mais fácil, ele pode ser alcançado para pagar uma dívida que não é dela. E essa desconsideração é feita se se decreta que a pessoa age com má fé, ou se o juiz entender que deve ser decretado. Então, a gente tem duas formas que isso pode acontecer. Quando a empresa, a pessoa jurídica, ela tem dívidas com seus credores, né? Ela tem credores, então ela tem dívidas com pessoas ou com outras empresas, e a pessoa física, querendo fugir para não precisar pagar essas dívidas, ela pega o patrimônio da empresa e esconde no seu patrimônio pessoal. Porque a regra no Código Civil é que a pessoa física e a pessoa jurídica são de personalidades diferentes. Então, entre aspas, as dívidas da empresa não são as dívidas do seu sócio. Mas quando ele age de má fé para esconder, para não precisar pagar essa dívida, colocando ela no seu patrimônio, quando os credores forem acionar o judiciário, o juiz vai ver, putz, a empresa não tem patrimônio. Não tendo patrimônio, a empresa se extingue dessa obrigação, ela não vai ser obrigada a pagar a dívida. Mas se o juiz descobre que ele escondeu o patrimônio da pessoa jurídica dessa empresa no seu patrimônio pessoal, ele pode decretar que essa separação que existe entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da pessoa jurídica se desfaça e se alcance o patrimônio da pessoa física, da pessoa natural, para pagar os credores da empresa. E o contrário também é verdadeiro. Então, se a pessoa física, se eu tenho uma dívida com três colegas da faculdade e eles entram na justiça e eu sabendo que eu vou ter que pagar essa dívida, mas eu não quero arcar com isso, eu pego meu patrimônio e escondo ele no patrimônio da pessoa jurídica, porque eu sei que, a priori, se eles não descobrirem nada, eu não vou precisar arcar com essa dívida, porque são pessoas diferentes, e eu escondo esse patrimônio, então eu vou estar agindo por desvio de finalidade, porque eu deveria ser responsável pelas minhas obrigações. Então, se o juiz descobre que eu fiz isso de má fé, né, com um dolo, ele pode decretar também, nesse caso, que não haja mais essa divergência de patrimônio e eu seja obrigado a pessoa jurídica seja obrigada também a arcar com as dívidas da pessoa física. Na minha opinião, eu trouxe um exemplo no caso 2, que é quando a pessoa física esconde o patrimônio na pessoa jurídica para ficar um pouco mais fácil de entender. Porque pensar em exemplos que trazem esconder patrimônio da empresa na pessoa física é mais fácil porque a gente vê isso no dia a dia. Mas um exemplo para o caso 2, que é o contrário, a pessoa física esconde patrimônio na pessoa jurídica, é o caso do divórcio. Principalmente não, né? Naqueles divórcios em que a pessoa tem separação parcial ou não tem separação, na hora de divorciar, muitas vezes pode acontecer isso. A pessoa pegar o seu patrimônio e esconder na pessoa jurídica para que a outra pessoa
seja lesada e não fique a repartição dos bens não aconteça. E se for decretado que foi agido com dolo de má-fé, o juiz, em ambos os casos, pode fazer com que essa separação se extingue e os bens sejam alcançados e as dívidas sejam pagas da forma correta. Outro tipo de desconsideração é a confusão patrimonial, que é mais fácil, nada mais é do que o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, ou seja, da pessoa natural, nós, e das nossas empresas, não ter divisão, são o mesmo. Quando isso acontece, pode haver sim a desconsideração da personalidade jurídica, que é ambos arcarem com as dívidas dos credores, né? A pessoa física arca com as dívidas da empresa e a empresa arca com as dívidas da pessoa física. Na desconsideração da personalidade jurídica, o nosso Código Civil atual de 2002, ele vai utilizar de duas teorias, conhecidas como teoria maior e teoria menor. Na teoria maior, você precisa de dois requisitos para aplicar o Instituto da Desconsideração, que é a existência da dívida, ou seja, eu ter credores, e agir com dolo. Ou seja, eu esconder o meu patrimônio porque eu não quero pagar essa dívida, eu estou agindo de má fé. Eu quero que isso não aconteça, eu não quero pagar essa dívida. Se a teoria menor, só a existência da própria dívida já autoriza o juiz utilizar desse instituto, eu agindo de má fé ou não. O nosso código ele vai aplicar as duas teorias. Eu não lembro se o Chacon falou com vocês. Eu acho que ele deve ter falado, comentado um pouco por cima. Na teoria maior, quem que vai utilizar? Casos que envolvam o Código Civil, casos que envolvam o direito empresarial, que também é regulamentado pelo Código Civil, e o direito tributário. E a teoria menor, quem vai utilizar é o direito do consumidor, principalmente pelo fato do Código de Defesa do Consumidor tentar regular da melhor forma para o consumidor. Então você pensa, ele vai ter que o consumidor, porque quem acusa tem que provar. Esse é um princípio. Então o consumidor vai ter que provar que a empresa agiu com dolo. Fica muito difícil para a parte que eles querem beneficiar, é o consumidor. Por isso que eles utilizam a teoria menor, porque só a existência da dívida já autoriza que essa desconsideração da personalidade jurídica seja feita. Agora, fato, negócio jurídico e ato. Fato, ato e negócio jurídico. Então, a gente tem que lembrar que há uma diferença singela entre os três. O fato é tudo aquilo que interessa o direito, ele vai ser regularizado. Então, tudo aquilo que acontece na nossa sociedade, tudo aquilo que faça a gente viver em sociedade em harmonia, vai ser regularizado. O fato pode ser natural ordinário ou natural extraordinário, que são atos que ocorrem de forma natural, ou seja, ocorrem com frequência. O tempo inteiro a gente vê. É o caso de se a gente tem destruição por chuvas, porque chuva acontece o tempo inteiro, destruição com incêndios, que é muito comum, ou simplesmente a regulamentação de um direito normal, que é eu ter direito ao meu nome. Isso é um fato, porque isso, você ser registrado importa para o direito. Já o natural extraordinário é tudo aquilo que não ocorre com tanta frequência, mas é do interesse do direito que esteja regulamentado, como as enchentes ou os terremotos, ou queimadas quando acontecem em locais que normalmente não é comum. O direito vai regulamentar, vai criar políticas públicas para evitar esse tipo de coisa, que as coisas sejam lesionadas. Já o ato acontece mesmo que o indivíduo não queira que esse direito seja reconhecido, o direito vai aplicar a lei a ele, que é o caso da paternidade. Às vezes, né, os pais não querem ser reconhecidos e eles não têm essa opção. A partir do momento que se comprova que aquele indivíduo é pai da criança, ou o pai da criança, ele vai começar a ser responsabilizado pelos seus atos, então pagar alimentos, visitar a criança todos os dias e tudo mais, pagar pensão. Ou, por exemplo, como eu trouxe da outra vez na outra aula, se você faz uma obra na sua casa e você encontra pedras preciosas, petróleos dentro da sua casa. Por mais que você talvez não quisesse que isso seja regulamentado para você usar como benefício próprio, isso vai ser regulamentado sim, porque é do interesse da União. Esses bens pertencem à União. Já o negócio jurídico
eles criam, regulam ou extinguem direitos. Nada mais é do que os nossos contratos. Todos os contratos que a gente faz criam, regulam e extinguem direitos. E eles são conhecidos também como negócios jurídicos. É importante entender o, os princípios de existência e de validade. Então, para existir, tem que existir o affectus societatis, que a gente já falou, que é a vontade das partes, ser de finalidade negocial e o objeto ser adequado para o negócio jurídico, ou seja, o que as partes querem se unir para fazer, o objeto tem que condiz. Então, por exemplo, eu quero abrir uma padaria e não adianta eu falar que eu vou usar o objeto que eu vou usar para fazer isso é um computador. Não vou preencher esse requisito de existência, porque o que eu quero fazer não condiz com o meu objeto. Já a questão da validade, ambas as partes têm que ser capazes, ou seja, maiores de 18 anos ou emancipadas. E lembra que a gente falou, as emancipadas são aquelas que não atingiram 18 anos, mas são tratadas como se tivessem. O objeto ser lícito, ou seja, ser um objeto que não é contrário ao direito, o objeto ser possível e ser determinado. Aqui no determinado, é importante a gente lembrar que tem o determinado e o determinável. O determinado eu tenho certeza de qual objeto que é, e o determinável é que ele pode ser determinado no futuro próximo, que é o caso do exemplo das sacas de café que eu trouxe na última aula que a gente teve sobre esse assunto. Então, vamos supor, eu tenho um proprietário de 1.000 sacas de café e eu compre apenas 10. Naquele momento, eu tenho um objeto determinável, que pode ser determinado no futuro próximo. Aí eu digo a ele que eu vou comprar 20 sacas de café dessas 1.000. A partir do momento que ele separa 20 dessas 1.000, né, porque essas 20 vão para o meu patrimônio, eu tenho um objeto determinado. E então é importante lembrar nessa questão, porque muitas questões de concurso trazem essa questão do determinado e do determinável. Ambos fazem o negócio jurídico ser válido, porque o determinável ele vai ser determinado em algum momento. E ele pode ser de forma livre ou de forma solene. O que significa? Forma livre, que eu posso realizar o contrato da forma que, entre aspas, desde que não seja contrário à ordem brasileira. Então, desde que não esteja agindo de forma lícita. Eu posso realizar ele de forma oral, com um papel, não preciso cumprir todos os requisitos, ou de forma solene, que é quando a lei descreve como deve ser feito. Por exemplo, o contrato de compra e venda, que fala que tem que ter um contrato onde as partes devem ser qualificadas, o bem tem que ser registrado no cartório, tem que seguir todos esses processos para deixar o negócio jurídico válido. E a forma livre não, significa que eu posso fazer da forma que eu quiser. Que é o que acontece muitas vezes com os bens móveis, por exemplo. Eu vender meu celular para você. Muitas vezes a gente pode fazer isso de forma oral mesmo, e, e mesmo sendo de forma oral, não seja de forma documental, isso vai estar válido pelo direito, porque a legislação não me traz uma forma específica de como eu devo fazer isso. Então, a gente adota as duas formas. A gente tem que lembrar também sobre os negócios jurídicos. Eles são unilaterais e bilaterais, o que significa eu posso realizar um negócio jurídico sozinho, ou bilateral, eu posso realizar um negócio jurídico comigo e com mais pessoas. Gratuitos e onerosos. Os gratuitos é que apenas uma parte ela possui a obrigação e a outra ela apenas se beneficia. E os onerosos é que ambas as partes possuem obrigações e deveres dentro do negócio jurídico. Comutativos e aleatórios. Os comutativos é que ambas as partes sabem qual que são as suas obrigações perante aquele contrato. Então, por exemplo, o contrato de compra e venda ele é um contrato comutativo, porque vamos supor, a parte A sabe que ele vai ter que me entregar o bem que ele está vendendo, e eu, a parte B, sei que eu vou ter que pagar um preço sobre aquele bem que eu estou adquirindo. Ambos sabem das suas obrigações. Já os aleatórios, isso não acontece. Uma das partes não sabe das suas obrigações até o momento em que o ato acontece. É o caso dos contratos de seguro. A gente paga o seguro muitas vezes 1, 2, 3 anos sem precisar utilizá-lo, porque a gente não sabe quando a gente vai precisar dele.
E é o caso do seguro, ele só vai ter validade, entre aspas, a partir do momento que ele é assinado, a partir do momento que eu me envolvo em alguma confusão, né, no meio do trânsito. Então, resumindo, os comutativos, ambos sabem as suas obrigações, o que eles devem fazer, e os aleatórios não. Muitas vezes apenas uma parte sabe qual que é a sua obrigação e a outra parte não sabe e não tem conhecimento. O negócio jurídico ele pode ser entre vivos, ou seja, nós que respiramos, ou entre morte, que é o caso do testamento. O testamento também é um negócio jurídico e o testamento ele é realizado entre mortes, né? A pessoa que acaba falecendo deixa o documento lá para que seus bens sejam regularizados da forma como ela gostaria. Pode ser principais ou acessórios. Os negócios jurídicos são principais, são aqueles que eu realmente estou assinando por vontade própria. Eu quero fazer aquele negócio jurídico. Os acessórios realizando aquele negócio jurídico, eu acabo tendo que realizar outro negócio jurídico também por uma questão de validade ou de necessidade. É o caso da nossa faculdade. Quando a gente procurou a Unisal, né, para nos matricularmos, a gente estava procurando uma instituição que prestasse serviços educacionais. Então, a gente assina um contrato de prestação de serviço educacional, mas, ao mesmo tempo, a gente assina um contrato de direito à imagem, porque eles podem utilizar a nossa imagem para divulgar as atividades do curso, né? Atividades do curso no Instagram, no site, enfim. O meu objetivo com o Unisal não é regulamentar o uso da minha imagem, e sim garantir uma prestação de serviço de serviços educacionais. Mas, ao mesmo tempo, eu assinei os dois contratos, porque o contrato de imagem ele é acessório. E eles também podem ser de forma solene ou de forma livre, ou seja, solene, regulamentada pelo Código Civil, pela lei, que explica exatamente como eu devo seguir para que esse negócio jurídico seja válido perante a legislação, e de forma livre, que eu posso fazer, entre aspas, da forma que eu quiser. Não há uma regulamentação de como isso deve ser feito. Importante lembrar que o silêncio também é uma forma de validade do negócio jurídico, e se uma das partes se mantém em silêncio, o Código Civil pode considerar, dependendo do caso concreto, que ela aprova aquele negócio jurídico ou que não. É o caso da renovação do aluguel. Vamos supor, eu estou morando numa casa de aluguel e meu contrato vence hoje. E aí o locatário me manda mensagem perguntando se eu quero renovar o contrato e eu não respondo, mas durante a semana, durante os meses, os próximos meses, eu continuo pagando as contas direitinho. Então, as contas, né, de forma correta, o aluguel, a conta de água, a conta de luz, enfim. E aí o Código Civil vai entender o quê? Ah, ela quer continuar com esse negócio jurídico. Então, mesmo eu não tendo falado nada, eu vou estar realizando um negócio jurídico através do silêncio. Agora, os vícios de consentimento. Os vícios de consentimento é quando o contrato, o negócio jurídico, ele possui alguma coisa ilícita, ilegal no contrato, que possa fazer com que o contrato seja nulo ou anulado. Nulo. Ele não possui, é, não possui validade jurídica, os atos praticados serão inexistentes, e anulável é que as partes podem se resolver, dependendo do caso concreto, e aquele contrato poderá continuar tendo validade a partir de um determinado momento. É aquela questão do ex tunc e ex nunc. O ex o ex tunc é que o contrato realmente vai ser nulo, e o ex nunc que o contrato ele é anulável, ou seja, as partes se resolvem e o contrato continua tendo eficácia a partir daquele momento. Então, os erros de consentimento é quando a pessoa ela é enganada, pressionada ou confundida. Então, ela realiza aquele negócio jurídico sem realmente ser a sua vontade. Ela realiza porque ela foi enganada, pressionada ou ela se confundiu. Então, o primeiro que a gente tem para ver é o erro, que acontece quando a própria pessoa se engana sozinha, sem que a outra parte tenha agido de má fé. Ou seja, a outra parte não fez nada, ela simplesmente se confundiu. E para que esse negócio jurídico, esse negócio jurídico não, né? Esse erro de consentimento seja válido perante o Código Civil, a pessoa precisa compreender que ela se enganou realmente sozinha. Ela precisa perceber sozinha, não precisa, tem que trazer algum tipo de prejuízo
e tem que prejudicar a natureza do negócio jurídico. Então, um exemplo. Vamos supor que eu queria comprar uma pulseira de ouro, mas eu acabo comprando uma bijuteria, achando que o que eu estava comprando, na verdade, era uma pulseira de ouro. A vendedora, ela vendeu para mim pensando que eu estava adquirindo, consciente de que eu estava adquirindo uma bijuteria. E eu, por contrapartida, do outro lado, eu estava achando que eu estava adquirindo uma, uma pulseira de ouro. E aí, se eu percebo sozinha que eu me enganei, depois de um tempo, que não era isso que eu queria, e que, na verdade, que se eu soubesse que aquilo que eu estivesse comprando, eu não teria realizado o negócio jurídico, ou seja, eu não teria comprado, eu caio no vício de consentimento do erro. Então, é importante lembrar para a prova. O erro é quando a pessoa ela se engana sozinha sem que haja dolo da a outra parte age de má fé. É importante que você reconheça esse erro de forma totalmente independente, sem de forma sozinho. E se você tivesse feito, se você não, se você soubesse que você caiu em erro, que aquilo que você comprou, ou aquele acordo que você fez, você não teria feito, te traz um prejuízo, ele pode ser anulado, dependendo do caso concreto. Outra, outro vício de consentimento que a gente tem, que é o dolo, que é o contrário do erro. O erro, a gente se engana, a gente acha que está fazendo um negócio jurídico, mas na verdade está fazendo outro. Já o dolo é quando uma das partes ela age de má fé, então ela tem intenção de te prejudicar. Então ela sabe que ela está enganando você. Então o dolo ele pode ser principal, acidental ou dolo bônus. O principal é que se a vítima soubesse, ela não realizaria o negócio jurídico. Então vamos supor que eu compro o carro e ele foi roubado, mas eu não sabia que esse carro tinha sido roubado. Se eu soubesse, eu não teria realizado esse negócio jurídico. Então, eu caio em dolo principal. O dolo acidental ocorre que, com dolo ou sem dolo, a pessoa realizaria aquele contrato. Então, vamos supor que eu quero comprar uma casa, mas eu me apaixonei tanto, tanto, tanto pelaquela casa que eu não quero mais nenhuma outra casa a não ser essa. Eu quero comprar essa casa e ponto final. E a pessoa, sabendo da minha inexperiência sabendo disso, sabendo que eu estou tão decidida a fazer isso, ele aumenta o valor daquela casa para que eu adquira mesmo assim. Eu vou estar caindo em dolo, porque ele sabe que mesmo que ele aja com má fé ou não, eu estaria realizando aquele negócio jurídico. Já o bônus é que não traz um prejuízo significativo para a parte lesada. É o caso do comércio. No comércio, muitas vezes, a gente tem o mesmo produto, só que com preços diferentes. Aqui, entre aspas, o comércio está agindo com dolo, porque ele quer ganhar em cima de você. Mas isso não traz um prejuízo significativo, porque os preços eles não são, na grande maioria das vezes, de grande diferença. Então, o Código Civil acaba permitindo. Outro vício de consentimento que a gente tem, que é a coação. Quando a gente vê coação, a gente tem que lembrar da palavra ameaça. A coação é quando a pessoa realiza um negócio jurídico contra a sua vontade, porque existe um dano, uma ameaça iminente, um dano iminente. Então, assim, ela realiza aquele negócio jurídico para garantir que aquele dano não aconteça. E ele pode ser absoluto ou relativo. Absoluto quando é realizado pela força física e relativo quando a pessoa usa a força moral ou psicológica. Então, lembram daquele exemplo que eu dei? Sobre a pessoa descobrir um segredo meu e querer espalhar para a faculdade inteira. E ela disse que se eu não realizasse os trabalhos dela, se eu não fizesse os trabalhos dela por ela, ela espalharia esse meu segredo. Eu tô no meio de uma equação, porque eu tenho um dolo eminente, ou seja, pode ser que eu seja prejudicada. E para isso não acontecer, eu acabo realizando esse negócio jurídico contra a minha vontade. Então, eu acabo realizando os trabalhos dela sem realmente querer fazer isso. Então, é importante. Coação, a gente tem que lembrar de ameaça. Agora, estado de perigo e lesão. Eles são muito semelhantes. A gente tem a diferença aqui
é que o estado de perigo é por extrema necessidade e para salvar um familiar ou a si mesmo, ou seja, eu não tenho outra opção a não ser fazer isso. É, que é o caso, por exemplo, dos sequestradores. Me sequestram, aí ligam para meu pai falando que eles querem R$ 10.000 como troca pela minha liberdade. Obviamente, meu pai não quer fazer esse negócio jurídico, mas ele faz assim mesmo, para me salvar. Porque ele não pode se garantir que, que ele não fazendo isso, eu não seja salva. E já a lesão é diferente. É por inexperiência ou por uma necessidade, mas eu não estou em estado de perigo. Eu não estou, é, eu não estou numa questão de vida ou morte. Aqui é porque ou eu não tenho experiência com aquele assunto e acabo sendo prejudicada por uma questão de necessidade momentânea. É o caso, por exemplo, de pessoas que vendem seus objetos de valor num preço menor do preço de tabela, porque, porque elas precisam daquele dinheiro de forma rápida. E a pessoa, sabendo disso, se aproveita. Ou eles vendem os seus bens de valor com um valor totalmente diferente por não saberem quanto realmente aquele bem possui de valor no mercado. Então, se a pessoa está vendendo uma casa num valor muito abaixo da tabela para pagar as suas dívidas, e a outra pessoa, sabendo que aquela casa, ela, na verdade, ela custaria 3 vezes o valor, e ela aproveita dessa situação para adquirir esse bem, eu vou estar caindo no vício de consentimento de lesão. Então, aqui para diferenciar estado de perigo de lesão. A lesão eu tenho uma inexperiência e uma necessidade muitas vezes momentânea. E aqui no estado de perigo é de extrema necessidade. Se eu não fizer esse negócio jurídico, eu não tenho outra opção. Aqui na lesão, não é assim que acontece. Muitas vezes eu posso ter outra opção, eu posso ter outras formas, né, de, por exemplo, de pagar as minhas dívidas, mas eu acabo recorrendo a essas razões de preço. Agora, das teorias da nulidade que a gente falou, se eu não me engano, semana retrasada sobre os negócios jurídicos. Eles podem ser absolutos, ou seja, que mesmo realizados o negócio jurídico, a pessoa, ela vai, o Código Civil vai considerar nulo, não tem eficácia nenhum, mesmo que vocês tenham feito o contrato da forma correta, tenham assinado, estejam de acordo, não adianta, o Código Civil vai falar que o contrato é nulo. E relativo é quando o contrato, entre aspas, possui algum erro, alguma coisa, mas que dependendo da forma como foi realizado, do acordo entre as partes, se as partes conseguirem mudar aquela cláusula que está errada, eles podem continuar com o contrato assim mesmo. Então, quando que vai ser absoluto? Quando o agente é incapaz, ou seja, menor de 16 anos, se o objeto for ilícito, e se há a simulação. Já o erro não, já o é relativo, que é quando o negócio pode ser anulado, dependendo do caso concreto, é através do erro, da lesão, do dolo, do estado de perigo e da coação. Aqui na simulação, é um vício de consentimento, um vício social, que a gente também falou junto com o vício de consentimento na outra aula, que é quando as pessoas, elas fingem que estão fazendo um contrato, um negócio jurídico, um contrato, apenas muitas vezes para enganar as outras pessoas. Então, vamos supor, para enganar os credores. Então, vamos supor que eu tenho uma casa e essa casa é o meu único bem. E aí eu faço um contrato, finjo que faço um contrato com o meu irmão para que esse bem, entre aspas, saia do meu patrimônio para que eu não precise pagar essa dívida. Mas no, na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, eu continuo usando aquele patrimônio para gerenciar meus bens, a minha renda e tudo mais. Eu estou por meio de uma simulação. Eu estou fingindo que eu fiz um negócio jurídico para ganhar benefícios com ele. Bom, o que vai cair na prova de vocês, a princípio, é só essa parte.
Mas como a gente ainda tem um tempinho, eu vou trazer outros temas para a gente, só por uma questão de garantia, já que a gente ainda tem mais 20 minutos. Então, personalidade da pessoa jurídica. Então, a gente tem que lembrar aqui, a personalidade, ela é a aptidão de usufruir direitos e deveres perante a sociedade, e ela é desenvolvida com o decorrer da nossa vida. E a teoria que o Código Civil adota é a teoria natalista, ou seja, a pessoa só vai ganhar personalidade a partir do momento que ela nasce. Mas não significa que o Código Civil não proteja o feto. É o caso dos alimentos, dos direitos do nascituro, dos alimentos gravídicos. O feto, ele não possui personalidade, mas mesmo assim, a mãe pode recorrer para que esse ser em formação ele tenha esse direito. Então, para lembrar, aptidão para usufruir de direitos e deveres, que é uma extensão da capacidade, ele é desenvolvido ao longo da nossa vida. E o Código Civil adota a teoria natalista. Então, eu preciso nascer, eu preciso nascer com vida, né, estar respirando para usufruir desse instituto. Já a capacidade, a gente vai ter a capacidade de direito e a capacidade de fato e a capacidade de direito. Nada mais é do que o sinônimo de personalidade, é o outro nome que a gente dá para a personalidade, então a aptidão para se garantir direitos e deveres perante a sociedade. Já o fato é quando o indivíduo ele pode praticar os atos da vida civil. E a capacidade de fato, ela vai ser desenvolvida ao longo da nossa vida. Então, a gente ganha personalidade quando a gente nasce, mas a gente não tem a capacidade, porque ela vai sendo desenvolvida. Então, ao longo da nossa vida, até a gente atingir a capacidade absoluta, a gente vai usufruindo de direitos e deveres. Então, por exemplo, a gente só pode começar a votar com uns 16 anos, depois a gente consegue, se um dos nossos direitos é a votação com 16 anos, depois a gente consegue esse direito de forma absoluta, a gente é obrigado a fazer isso. Então, a gente também tem que lembrar dessa questão da evolução, né, das capacidades. Importante lembrar também da decisão apoiada, que nada mais é do que pessoas com deficiência que eles possuem capacidade, mas mesmo assim eles procuram outras pessoas, um, um, um curador, né, para que esteja com eles no momento da realização das práticas da vida civil, e são práticas normalmente ligadas a questões patrimoniais, ou seja, se uma pessoa com deficiência ela decidisse se casar, ela não precisa da autorização do seu curador, porque isso não tem nada a ver com uma questão patrimonial. E a incapacidade absoluta, capacidade absoluta e capacidade relativa. E a absoluta é para os menores de 16 e a relativa é entre 16 e 18 anos. E quando se atinge os 18 anos, você ganha capacidade de forma integral. Bom, a gente tem que diferenciar também aqui a tutela da curatela. Eu acho que eu já trouxe um pouco com a outra explicação. Mas ambos são usados quando as pessoas elas não são tratadas como pessoas de capacidade de fato, ou seja, amplamente capazes de usufruírem dos direitos e deveres na sociedade. A tutela ela é usada para os menores de 18 anos, já a curatela ela é usada para os maiores de 18 anos, mas por alguma razão eles necessitam de representação. Na tutela, então, uma pessoa, tanto na tutela quanto na curatela, uma pessoa vai ser nomeada para a prática dos atos civis. Só que na tutela, a pessoa que está sendo representada, ela não possui essa opção até que ela atinja os 18 anos, ou ela seja emancipada. Já na curatela, a própria pessoa, ela quis ser representada. É o caso, como a gente falou, dos deficientes. Eles muitas vezes possuem a capacidade total, capacidade, né, integral, aqueles que conseguem discernir sobre os seus direitos, mas eles procuram uma forma de representá-los por uma questão de precaução, porque muitas vezes a sociedade os enxerga como
como incapazes, que não, como sujeitos fáceis de enganar. Então, eles procuram esse recurso por uma forma de garantia. Ou a curatela também pode ser aplicada por capacidade superveniente, que é uma capacidade momentânea. A pessoa ela é capaz, mas naquele momento ela é considerada como relativamente incapaz por um determinado momento. Que acontece muitas vezes com pessoas que sofrem um acidente e elas estão em coma. Quando a pessoa ela está em coma e ela não consegue praticar os atos da vida civil, ela vai usufruir do Instituto da Curatela, porque não se sabe quando a pessoa, né, ela vai conseguir voltar a ter capacidade plena. E ela precisa que alguém regulamente os seus atos civis. Mas depois que essa capacidade superveniente se cessa, ou seja, por exemplo, no meu exemplo, a pessoa acorda, todos os toda a sua capacidade é revestida nela novamente. E aí ela pode voltar a praticar os atos da vida civil de forma sozinha, sem precisar de um representante. Agora, emancipação. Como eu disse, a emancipação ela pode ser feita para os menores, para as pessoas que entre 16 e 18 anos, para que elas se tornem totalmente capazes de usufruir dos seus direitos e não precisem de representação. Podem ser de forma judicial, voluntária ou legal. A voluntária é porque os pais simplesmente assinam dizendo que querem emancipar o seu filho, é da sua própria vontade. A judicial é que, analisando o caso concreto, o juiz decreta, percebe que aquele relativamente incapaz, né, aquela pessoa entre 16 e 18 anos, ela pode ser emancipada, ela pode ser considerada uma pessoa totalmente capaz, e é legal são aqueles casos previstos na lei, como, por exemplo, casamento, possuir graduação em curso superior, ter forma, ter forma independente de como se sustentar, são todos esses elementos que estão no Código Civil. Eu trouxe aqui para vocês, que é o caso do artigo 5º, que fala assim, parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles, na falta de outra, mediante instrumento público independente da homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvindo o tutor se o menor tiver 16 anos completos, que é o caso da voluntária. E aqui a gente já tem as questões legais, que é pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau no curso superior e pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Ou seja, nesse inciso 5, o próprio menor ele consegue ele consegue se manter sozinho, como se tivesse 18 anos mesmo. Ele começa a morar sozinho, a seguir a sua vida. Então, ele pode se emancipar. Agora, para a gente terminar, eu vou falar sobre os patrimônios e os bens. Então, os patrimônios, eles podem ser bens corpóreos e bens incorpóreos. E eles podem ser móvel ou imóvel, ou seja, estar fixos no solo, ou possuírem locomoção, ou locomoção artificial, que a gente mesmo, nós, os seres humanos, conseguimos mover, ou locomoção própria, como o caso dos animais. O bem corpóreo e o bem corpóreo é que o corpóreo eu consigo ver, né, tocar. E o incorpóreo já não, que é o caso, por exemplo, de, da Bolsa de Valores, de moedas internacionais. Tudo faz parte do meu patrimônio, mas eu não consigo tê-los conosco, eu não consigo vê-los. Ele pode ser indivisível ou divisível. Indivisível é porque se ele fosse dividido, ele perderia o seu valor econômico. E divisível é que mesmo eu dividindo esse meu bem, ele continua com o mesmo valor econômico. Que é, por exemplo, o caso de... deixa eu pensar. Divisível é, por exemplo, o caso dos animais. Ele é um patrimônio indivisível, porque se eu dividir, ele simplesmente
para de existir. Já os divisíveis é o caso da minha coleção de livros, por exemplo. Eu tenho vários livros, mas se eu decidir doá-los para pessoas diferentes, eles ainda vão ter o seu próprio valor econômico. Pode ser fungível e infungível. Fungível é que aquele patrimônio, aquele bem, ele pode ser substituível, e já infungível, ele é único, ele não pode ser substituível. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um- que eu tenho uma coleção de vários lápis, mas que esses lápis eles podem ser encontrados em qualquer tipo de loja de papelaria. Eu tenho um bem que faz parte do meu patrimônio fungível, porque eles podem ser substituídos. Agora vamos supor que eu tenha um livro autografado por uma escritora que eu gosto muito. Esse bem já seria infungível, já que ele não pode ser substituído, porque você simplesmente não consegue encontrar livros autografados o tempo inteiro. Eles podem ser singulares ou coletivos. Coletivos é que vários bens próprios eles possuem um valor único, que é o caso de bibliotecas. Muitas vezes as bibliotecas, principalmente as bibliotecas com livros mais antigos, eles possuem valor se eles estiverem juntos. E os singulares, eles próprios têm valor de forma sozinho, né? Agora, os bens. Os bens, eles podem ser privados ou públicos. Privados, que são pertencentes a cada ser humano, e eles fazem o que a gente quiser. Então, são os nossos bens, a nossa casa, os nossos computadores, os nossos carros. Já os bens públicos são aqueles pertencentes à União, e o Estado, o município, a União, o Estado e o município, eles estão a serviço da administração pública. Então, a União decide o que fazer com eles. Eles estão a serviço da sociedade. Eles são inalienáveis, impenhoráveis, e eles podem ser podem usufruir do Instituto da Desafetação. A desafetação é quando o bem continua sendo público, mas eu trato ele como se ele fosse privado. Como, por exemplo, a União precisa restaurar um bem, mas ela não possui verba para isso. Aí eu deixo um ente particular administrando aquele bem para aquela reforma, enquanto ele está sendo reformado. Eu vou tratar ele como se fosse um bem privado, mas na verdade ele continua sendo bem da União. Bom, gente, é isso. Eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso ajudar vocês. Júlia, não tenho nenhuma pergunta. Foi ótima, viu? A sua revisão. Muito obrigada. Fico Muito feliz em ter ajudado. Mas qualquer coisa, a prova de vocês é na terça-feira, se eu não me engano. Podem me mandar mensagem. Isso. Pode deixar. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.